A paz do Senhor a todos. E nós vamos ministrar a palavra de Deus nesta noite. E pensando e meditando da importância, da real importância que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes nós falamos muito, da presença de Deus, do relacionamento com Deus, da vida com Deus. E nesta noite eu queria falar sobre João 14,6, porque na terça-feira nós estávamos conversando e aí surgiu esse versículo, quando Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu fiquei com esse texto na cabeça, dessa questão do caminho, da verdade, da vida. E eu falei assim, vou falar domingo sobre isso, sobre essa concepção, de Jesus como caminho, de Jesus como verdade, de Jesus como vida. Mas aí sentei para olhar o texto e comecei a ler e fazer aquele exercício, que eu gosto sempre de fazer, com os irmãos, de olhar o contexto do versículo. Então, antes da gente pensar uma fala, antes da gente pensar a verdade que a gente quer falar, do texto e do assunto, eu gosto sempre de colocar o versículo no contexto. E quando eu fui colocar o versículo no contexto, o que surgiu para mim também é essa questão da percepção da presença de Deus. Essa coisa que foi cantado, não há nada igual, não há nada melhor a se comparar com a presença de Deus. E o que eu vi no contexto desse versículo e o motivo por que João escreve esse versículo, falando da palavra de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, surge justamente dessa necessidade de nós apreendermos, de nós percebermos e compreendermos o valor da presença de Deus. Lá em Romanos, Paulo vai dizer, Romanos 10:17, Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus. É a gente parar para compreender, para aprender agora da palavra de Deus. Então, se eu não sei o que estou fazendo, se eu não compreendo onde estou na palavra de Deus, ela se torna um tanto quanto irrelevante para as nossas vidas, independente da bênção que ela queira trazer para nós. Então, é muito importante a gente conhecer a palavra, porque é o conhecimento da palavra, é o falar da palavra que gera em nossos corações, que gera na nossa consciência essa firmeza, essa fé, essa confiança da gente poder caminhar com segurança no amor de Deus e saber que Ele está conosco. Então, colocando esse texto no contexto, eu vi também que a gente pode pensar isso. Porque se nós formos olhar do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, Jesus começa a encerrar o ministério. Ele sabe que já vai ser preso, ele sabe que vai morrer. Ele começa a preparar os seus discípulos, ele começa a dar aquele retoque final, ele começa a sentar com os discípulos para ensiná-los e já planejar o futuro sem ele, Aí ele começa, se nós formos olhar mesmo no capítulo 13, é quando ele vai lavar os pés do discípulo, para dizer, olha, vocês dizem que eu sou mestre, e eu estou lavando os pés de vocês, vocês têm que fazer o mesmo, porque eu vou para o meu Pai, e a primeira coisa que eu quero deixar é a comunhão. Vocês precisam estar lavando sempre os pés uns dos outros. Então Jesus vai colocando aqui que ele vai morrer. Ele vai colocando que vai ser traído. E aqui, em meio a tudo isso, nesse capítulo 14, Jesus passa para os discípulos, eles sabendo da tristeza que os discípulos ficaram por conta dessa notícia da sua morte, dessa notícia que ele iria para o Pai, porque nós sabemos que os discípulos compreendiam Jesus
como o Messias que viria tomar o reino de Roma e dar para eles, não é? Para os judeus. E esse que era o Messias que fazia milagres, que multiplicava pães, que expulsava demônios. Esta pessoa, esse ser maravilhoso, agora fala de morte. Então a preocupação dos discípulos era ganhar o reino. E Jesus agora fala de morte. Então a perplexidade, o desapontamento, a queda do ânimo, a tristeza que vem sobre os discípulos é muito grande. E aí Jesus começa esse capítulo 14 falando uma coisa muito interessante, irmãos, que quando a gente ouve dentro do contexto, geralmente a gente vai dizer assim, tudo que eu queria ouvir em um momento desse é esta fala de Jesus. Tudo que eu queria, se eu tivesse lá, para ouvir isso que Jesus disse aos discípulos, eu seria impactado por essa palavra. Em meio à tristeza, em meio à queda do ânimo, à perplexidade, Jesus senta com eles e Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Do 1 ao 9 nós vamos ler. Fala com o texto, estão perguntando aqui. João 14, de 1 a 9. Eu falei do 6 e nós vamos ler do 1 ao 9, para a gente entender o contexto do texto, que nós vamos falar. Aí, diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Até aqui para a gente começar. Diante da tristeza, Jesus fala para os discípulos: olha, não deixe o coração de vocês entristecidos. Não se turbe, não se preocupe, não se inquiete. Não deixe que o coração de vocês fique inquietos. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Porque se existe uma certeza em tudo isso que eu estou falando para vocês, Jesus dizendo para os discípulos, é que a casa de vocês no céu já está pronta. A casa de vocês já está pronta. Se não fosse assim, eu não dizia que a casa está pronta. Eu dizia assim, vou preparar lugar. Mas entendam, meus discípulos, eu não estou dizendo que vou preparar lugar. Eu estou dizendo que já está preparado. Já está tudo pronto. Aí ele vai dizer assim, aí, quando eu for e a casa de vocês já está pronta, eu vou voltar para buscar vocês e levar comigo para a casa que já é de vocês. Tem palavra mais consoladora em meio a uma possibilidade, de perda que traz essa perplexidade para os discípulos? Ouvir isso da boca do próprio Cristo, do próprio Deus, do Deus encarnado e revelado. Mas, às vezes nós falamos assim, isso era o que eu queria ouvir. Às vezes, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, era isso que eu precisava ouvir. Ouvir que na casa do Pai tem morada para mim, que minha morada já está lá, que o meu coração não precisa estar aflito, que Jesus vai para o Pai e Ele vai voltar para me buscar. Não é assim que a gente pensa? Ele vai e volta para me buscar. Aí, no versículo 5 é interessante, disse-lhe Tomé, só para a gente não passar, e Jesus fala isso para os discípulos, e Jesus, ele tem o maior otimismo pelos discípulos, pelo aprendizado dos discípulos. Ele aposta muito alto, no aprendizado dos discípulos, na maturidade espiritual dos discípulos. Jesus pensa assim, não, eles andaram tanto comigo e eles são pessoas maduras. E Jesus conclui o versículo 5 dizendo assim, o 4, ele conclui dizendo assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A morada de vocês já está garantida no céu. Eu volto para buscar vocês e vocês sabem para onde eu vou.
Ó, a alegria de Jesus de falar isso para os discípulos. Aí, no diálogo, Tomé olha para Jesus e diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois que Jesus termina de dizer que os discípulos sabiam o caminho, porque Jesus também compreendia que por tudo que ele já tinha ensinado, por todos os caminhos caminhados, por todas as coisas que os discípulos já tinham visto e testemunhado, os discípulos o conheciam, porque Jesus falava do reino de Deus, Jesus falava do outro reino, Jesus falava do céu, Jesus falava da vida com Deus, Jesus falava do relacionamento com Deus, do amor de Deus. Então Jesus estava naquele momento certo de que os discípulos já tinham compreendido isso. E Tomé vem com essa: a gente não sabe para onde é que o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho se a gente não sabe para onde é que o Senhor vai? Aí Jesus para e diz para eles assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenderam isso? Aí ele diz assim: se realmente vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí Filipe toma a palavra e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode me perguntar? Mostra-nos o Pai. Irmãos, esse texto é muito interessante, justamente por conta dessas questões que os discípulos colocam para Jesus. Depois de uma caminhada com Jesus, depois de ter estudado com Jesus, depois de ter visto o que Jesus fez. E aí a pergunta que fica é: onde vocês estavam enquanto eu estava ensinando? Qual o foco de vocês enquanto eu estava ministrando para vocês, tanto com a minha vida como com as palavras? Nós estávamos falando hoje sobre a questão da graça de Deus, do resgate do pecado, não é? Que Deus nos tirou do pecado, tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Por isso nós não estamos mais perdidos em nossos pecados, nós somos salvos. E aí nós estávamos pensando sobre o que é estar perdido, e aí nós dissemos que estar perdido é você estar no caminho que você não sabe, que você não conhece, é estar numa direção que foge o seu conhecimento, mas também, principalmente, é quando você está no caminho e você não sabe para onde vai, porque você nunca procurou saber por onde está caminhando. Às vezes nós não nos preocupamos em entender o caminho que estamos caminhando, nós não procuramos conhecer o caminho pelo qual estamos caminhando, e nós supomos onde esse caminho está nos levando, e nós estamos caminhando por ele. E às vezes nós nos decepcionamos nessa caminhada, porque a gente não sabe por onde está caminhando, não sabe quem está nos guiando, não sabe para onde realmente nós estamos indo. E o encontro com Deus precisa gerar esta confiança, esta fé e principalmente este conhecimento. Porque nos momentos difíceis, nos momentos de dúvidas e incertezas e inseguranças, é a certeza de onde eu estou caminhando e com quem eu estou caminhando que me dá essa firmeza, que me dá segurança, que me dá a certeza de que eu posso caminhar, que eu posso dar o passo, que o chão vai acontecer. É o que a gente diz quando nós conceituamos a fé, né? A gente fala que fé é você dar o passo e Deus colocar o chão. Mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E dar ouvidos à palavra de Deus. E compreender a palavra de Deus.
Às vezes as pessoas ficam achando que a fé nasce naturalmente no coração das pessoas. A fé não vai nascer em um coração que não conhece a Deus. A fé não vai nascer num coração que não sabe olhar para Deus, que não sabe com que olhos olham para Deus, que não sabe qual realmente é a motivação do seu coração quando olham para Deus. Que apesar de muitas vezes estar diante de Deus, não sabe onde estão. E essas pessoas, mesmo estando perto de Deus, elas não se acharam, elas continuam perdidas. Tem muita gente com a Bíblia na mão perdida. Tem muita gente orando perdido. Tem muita gente nos templos que estão perdidos. E às vezes a gente acha que isso é automático. Que eu estando com a Bíblia na mão, eu estou salvo. Ah, eu me achei porque eu estou lendo a Bíblia todo dia. Mas para quem você está olhando quando você lê a Bíblia e como você está olhando? O foco dos discípulos e a percepção de mundo dos discípulos e a intenção e a motivação no coração dos discípulos foi determinante para que Jesus estivesse com eles, e eu fico pensando o coração de Jesus nessa hora. E olha que Jesus, segundo João, ele já vem de uma conversa com Pedro, e Pedro fala para ele assim: todo mundo pode te trair, mas eu não vou te trair. Eu vou com o Senhor até o final. Ele fala: não se preocupe não, Pedro, você não vai não. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Jesus já vem dessa conversa com Pedro. E agora Jesus senta com os discípulos para falar assim: olha, eu falei muitas coisas que deixaram o coração de vocês triste. Eu falei muitas coisas que deixaram vocês perplexos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não deixe que o coração de vocês fique triste. Porque realmente vai acontecer tudo isso, mas o céu está garantido para vocês. Eu vou para o céu e eu vou enviar o Consolador. E ele vai ensinar a vocês o caminho. Ele vai estar com vocês, é o dínamo. E vocês sabem para onde eu vou? E o discípulo assim: não, a gente não sabe. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. E nem tão pouco sabemos o caminho. Mas eu sou o caminho. E vocês sabem que eu sou o caminho. Aí Jesus fala uma coisa. No versículo 7. Que é bom a gente parar e meditar. Ele vai dizer assim: se vocês me conhecessem, conheceriam o meu Pai. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Isso é uma condição, irmãos. E essa condição aqui que Jesus coloca, ela é determinada pela reação que nós temos diante dele. Diante daquilo que ele nos fala, diante da confiança e da compreensão daquilo que ele está nos dizendo. Vocês não sabem para onde eu vou. Eu digo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês ficam aí com essa cara de que não entenderam nada. Se vocês me conhecessem, essas palavras que eu digo não seriam estranhas para vocês. Essas palavras só são estranhas para vocês. Elas soam de forma estranha porque vocês andam comigo o tempo todo, mas não procuram me conhecer. Vocês estão comigo o tempo todo, mas o coração de vocês não está comigo. Vocês estão comigo o tempo todo, mas os olhos de vocês não estão em mim. Os olhos de vocês estão nas bênçãos e nos atos que eu faço. Vocês não olham assim: olha, Jesus, ele é aquele que tem poder para fazer essas coisas e nós vamos conhecê-lo para andar com ele. Não. Vocês ficam querendo ver os milagres acontecendo. Vocês ficam querendo ver os sinais acontecendo. Vocês querem ver as multiplicações dos pães. Vocês querem ver expulsar demônios. É isso que vocês querem, mas vocês não querem tirar os olhos dessas coisas e colocá-los em mim. E nisso eu admiro muito o apóstolo Paulo, que apesar de não ter andado com Jesus, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Lá em Filipenses, ele vai dizer assim: eu quero 3 coisas.
3 coisas eu busco na minha vida. Claro que depois de ter dito tudo que ele era, ele vai dizer assim, tudo que eu era, eu considerei como refúgio por conta de Cristo. Tudo que eu valorizava, agora não valorizo mais por amor a Cristo. Aí ele vai dizer assim, eu tenho 3 objetivos na minha vida. Conhecer a Cristo. Entender e compreender o que é que a ressurreição de Cristo causa em mim e participar do sofrimento de Cristo, da sua cruz. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Isso é o que o apóstolo Paulo desejava no seu coração. Os discípulos ainda não. Os discípulos estavam pensando em outras coisas. Os discípulos estavam viajando por outros caminhos que não era Jesus, que não era compreender Jesus como Messias, como ungido, como Cristo de Deus, aquele que veio para revelar o Pai. Porque esse é o desejo também de João. João, quando escreve o Evangelho de João, ele escreve o Evangelho de João para nos mostrar e mostrar quem Jesus era e a revelação de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso também que João escreve esse Evangelho, para revelar Jesus como Deus, como o Cristo para nós. E João vai mostrar que aqui, já no final da caminhada, os discípulos olham para Jesus e falam assim, eu não sei. O senhor passou 3 anos ensinando e a gente não aprendeu nada. Nós não conseguimos entender e compreender o Senhor como Cristo. E nesses momentos finais, a gente não sabe para onde é que o Senhor vai. E é interessante que Filipe ainda fala uma coisa muito interessante para Jesus, que determina que realmente eles não conheciam Jesus. Jesus fala assim para ele, olha, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o meu Pai. E aí Filipe olha para Jesus e fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai e está de bom tamanho. Quer dizer, não precisa nem o Senhor, só mostra o Pai, que a gente fica satisfeito. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Não precisa a gente entender o Senhor, não precisa a gente saber para onde o Senhor vai, não precisa nada disso. Só nos mostra o Pai, que nós vamos ficar bem e tranquilos. E Jesus fala assim, Filipe, vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês tanto tempo. Filipe, você ainda não entendeu quem eu sou, depois de ter estado comigo tanto tempo. Irmãos, e isso para mim é uma coisa que me preocupa, que fervilha na minha cabeça, que ocupa as tensões do meu coração, é que essas palavras que são colocadas da palavra de Deus, na Bíblia, para nós, elas mostram que é lógico, que é um tanto quanto óbvio, certo e claro, a presença de Deus, aquilo que Deus tem feito para nos chamar, para nos mostrar, para se revelar para nós. E a grande questão é que nós estamos indiferentes às revelações do Pai. Nós estamos indiferentes. Os textos vêm sempre para nos mostrar Deus se revelando e nós, seres humanos, que somos objeto da percepção desta revelação, a gente olhando em outras direções que não a Deus, ou para Deus. E ele fala, Filipe, vocês ainda não me conhecem? Depois de estar com vocês tanto tempo, no final, Filipe, você vai dizer que não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Irmãos, a revelação de Deus está aí. Está em Jesus para nós.
A revelação está aberta, está clara para nós. Jesus veio para revelar Deus para nós. Jesus veio para ser a plenitude do conhecimento de Deus para nós. Jesus veio para ministrar as nossas vidas quem Ele é e o que Ele faz. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de estarmos com Ele, porque os nossos interesses, o nosso foco e as nossas motivações não estão em Deus. Os nossos olhos não estão voltados para Deus. Muitas vezes os nossos interesses não estão voltados para conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é somente se debruçar na palavra. Conhecer a Deus é viver aquilo que está na palavra. E às vezes nós conhecemos Deus no intelecto. Porque os discípulos conheciam. Se você perguntasse a eles quem é Jesus, eles iam lhe dizer. Jesus, ele mesmo fez a entrevista com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam ali depois da morte de Jesus e não seria para eles a outra possibilidade, não teria outra possibilidade de reação a não ser aquela dos discípulos no caminho de Emaús, porque chegando nessa altura aqui de João 14, eles não sabiam ainda quem era Jesus. Então, da morte de Jesus, eles teriam que ficar muito decepcionados, porque eles não entenderam nada do que estava acontecendo. E Jesus chega no meio deles e fala assim: o que é que está acontecendo? Só é você que não sabe o que está acontecendo? E eu acho interessante como eles colocam para Jesus o que eles pensavam de Jesus. E às vezes, sem conhecer Jesus, nós colocamos para Jesus aquilo que a gente pensa dele. Ele diz assim: não está sabendo que Jesus morreu? Jesus, um rapaz que dizia que era o Cristo, que se dizia profeta e dizia que vinha estabelecer o reino, está lá, morreu. Eles não confiaram em Jesus. Porque eles nunca pararam para conhecer Jesus. Eles estavam andando com Jesus, irmãos. Entenda isso. A grande questão disso tudo que eu falei para vocês é que muitas vezes nós estamos caminhando do lado de Jesus, mas os nossos olhos não estão nele. A gente se engana achando que porque está perto, está com ele. Mas estar perto, é essa que é a minha preocupação, estar perto dele, nem sempre é estar com ele. A Bíblia fala isso o tempo todo, nem sempre estar perto de Jesus é estar com Jesus. Nem sempre você está perto de uma pessoa, é você estar com a pessoa. Às vezes você está do lado da pessoa e você está com seu foco, seu pensamento em outro lugar. A pessoa está conversando com você e você está voando no seu pensamento. Aí a pessoa fala assim: não é fulano, e você fica assim: torcendo para a pessoa não perguntar para você o que foi que ela perguntou, porque você não vai saber responder. Certo? É a mesma coisa. Estar com Jesus, do lado dele, nem sempre é estar com ele. Às vezes nós que somos filhos de Jesus, somos servos do Senhor, congregamos na igreja, estamos em comunhão no corpo de Cristo, nós achamos que por isso tudo que nós conhecemos a Deus. E o texto vem dizer para nós. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que se eu não souber quem é Jesus, eu não entendo o caminho, eu não entendo a verdade, eu não tenho vida. Por isso que eu optei por não trazer hoje conceito de caminho, conceito de verdade, conceito de vida. Porque aqueles discípulos também sabiam conceito de verdade, conceito de caminho, conceito de vida. Mas eles não conheciam aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que fica tão palpável o desconhecimento, fica tão palpável o foco, né? Ou o desfoco, a visão desfocada que os discípulos tinham de Jesus, a respeito de Jesus, em relação a Jesus, aquilo que ele representava, quem ele era e o que ele ensinava, que Jesus precisa dizer para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês, meus discípulos, tinham dúvida de quem eu sou, olha, não é uma multiplicidade de coisas, eu não sou múltiplas coisas, eu sou a. Eu sou definido, eu sou único, eu sou. Entenderam, filhos? A revelação a Moisés, sou eu aqui. O eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Só que isso, amados, não tem validade.
conceito de caminho, conceito de verdade, conceito de vida, se eu não conheço Cristo? Se eu confundo estar perto com estar com Cristo? Se eu confundo conhecer textos bíblicos com conhecer as verdades de Deus? Se eu confundo as bênçãos, sabe? E as ações de Deus como o próprio Deus? Então nós precisamos começar a entender o que é que o texto vai dizer. João mesmo vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só tem efeito se ela for conhecida. O caminho só tem efeito e a vida só tem efeito se for conhecido. Então, às vezes, nós nos acostumamos muito a ler esse versículo fora do contexto. Observe que tem textos na Bíblia que a gente gosta muito de tirar do contexto. Não é? Esse é um dos. Não é? Eu já preguei sobre alguns aqui. Não é? Aquele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Às vezes a gente não coloca esse texto no contexto. Não é? Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes a gente gosta de pegar esses versículos isolados e a gente tira do contexto. Às vezes a gente não entende, não aprende do versículo porque a gente não coloca no contexto. E hoje, quando eu estava lendo esse versículo, essa semana estudando ele, e eu fui ler o contexto, eu falei, não adianta. Não adianta falar que Jesus é o caminho. Porque os discípulos andavam com Jesus, mas não sabiam o caminho que estava andando. Eles andavam com Jesus, mas não sabiam que caminho caminhavam. Eles ouviam Jesus e não conheciam a verdade. Eles ouviam Jesus e não sabiam a verdade. Eles viam os milagres de Jesus, eles viam a manifestação de Deus, eles viam a revelação plena de Deus na vida de Jesus, mas eles não tinham vida. Então foi isso que me preocupou no texto. Por isso que eu não trouxe o contexto do caminho, verdade e vida, porque os discípulos caminhavam e não sabiam o caminho. Eles, sabe, viam, mas não sabiam a verdade, ouviam, mas não percebiam a nada. Então não adianta conceito. O que nós precisamos é a experiência com Cristo. O que nós precisamos é vivenciar Deus. O que nós precisamos é buscar a Deus. O que nós precisamos é abrir os nossos corações e permitir que Deus entre de uma forma sobrenatural e faça em nós aquilo que Ele deseja. Aí nós vamos sofrer, não é? Do esclarecimento, do conhecimento de Deus. Aí a gente pode conversar sobre caminho, verdade e vida. Mas eu fico parado e analisando e pensando isso. No final da vida de Jesus, ele se volta para os discípulos e diz: não fiquem ansiosos, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, porque eu vou para o céu. E eu vou levar vocês para o céu. E os discípulos falam assim: eu não sei nem onde isso fica. Eu não sei do que o Senhor está falando. Eu não faço ideia do que o Senhor está dizendo. Ou não é? Não foi isso que os discípulos disseram para Jesus? Vocês vão morar comigo no céu, eu vou e volto para buscar vocês. Ele falou assim: nós não temos ideia. Só que Jesus diz antes disso: o céu é a base, é o fundamento da paz que é gerada no coração diante das circunstâncias da vida. A morada celeste é este lugar. Então, querido, se a gente não conhece, não faz noção do céu, nós não temos segurança para caminhar na terra. Então, que nós possamos compreender isso nas nossas vidas. Que nós possamos parar e conhecer o Deus que nós temos. Que nós não somente vivamos de conceitos, que nós não somente vivamos de saber da Bíblia, de saber das coisas, mas viver para Deus.
Isso é determinado quando eu entrego a minha vida a Ele e permito que Ele domine a minha vida. Não tem segurança maior do que ouvir da boca de Jesus: seu lugar já está garantido no céu. Você pode viver tranquilo, vive em paz. E a gente às vezes não vive em paz porque a gente ainda não entendeu que o nosso lugar está no céu. A gente não entende que Jesus diz assim: olha, no céu tem muitos lugares. Eu não disse a vocês que vou preparar. Eu disse a vocês, já tem. E a gente não sabe o que isso significa. Então, queridos, que nós possamos ter a segurança plena da confiança gerada por um relacionamento que conhece a Deus. Que a nossa vida seja fortalecida em Deus. Que nós possamos buscar a Deus. Isso é vida, caminho e verdade. Que Deus abençoe profundamente as nossas vidas. E nós possamos viver isso a cada dia. E nós possamos correr realmente atrás disso.